Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Médiuns, agora capítulo 2, item 60, manifestações físicas mesas girantes. Vamos lá? Dá-se o nome de manifestações físicas àquelas que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como os ruídos, o movimento e o deslocamento de corpos sólidos. Alguns são espontâneos, quer dizer, independentes de toda a vontade. Os outros podem ser provocados. Não falaremos primeiro senão desses últimos. O efeito mais simples, e um dos primeiros que foram observados, consiste no movimento circular dado a uma mesa. Esse efeito se produz igualmente sobre todos os outros objetos, mas a mesa, sendo sobre a qual mais se exercitou, porque era a mais cômoda, o nome de mesas girantes prevaleceu para a designação desse tipo de fenômeno. Quando dizemos que esse efeito foi um dos primeiros a serem observados, queremos nos referir a estes últimos tempos, porque é bem certo que todos os gêneros de manifestações foram conhecidos desde os tempos mais recuados, e não pode ser de outra maneira. Uma vez que são efeitos naturais, devem ter se produzido em todas as épocas. Tertuliano fala em termos explícitos de mesas girantes e falantes. Esse fenômeno, durante algum tempo, alimentou a curiosidade dos salões. Depois foi abandonado para passar a outras distrações, porque não era senão um objeto de distração. Duas causas contribuíram para o abandono das mesas girantes: a moda para as pessoas frívolas, que raramente consagram 2 invernos ao mesmo passatempo, e que coisa prodigiosa para elas, dispensaram 3 ou 4 a este. Para as pessoas graves e observadoras, daí saiu alguma coisa de sério que prevaleceu. Se negligenciaram as mesas girantes, foi para ocuparem-se das consequências muito mais importantes em seus resultados. Trocaram o alfabeto pela ciência, e eis todo o segredo deste aparente abandono, do qual tanto ruído fizeram os ridicularizadores. Como quer que seja, as mesas girantes não deixam de ser o ponto de partida da doutrina espírita, e a esse título nós lhes devemos algum desenvolvimento, tanto mais que, apresentando os fenômenos em sua maior simplicidade, o estudo das causas será mais fácil, e a teoria, uma vez estabelecida, nos dará a chave dos efeitos mais complicados. Muito bem. Greensville, Estados Unidos, reuniões, as mesas começaram a levantar, levitação. Então, na presença de determinadas pessoas, porque é preciso que haja médios para que haja efeito físico, as mesas se levantavam. Esse fenômeno trouxe tanta curiosidade que ele foi para a Europa. E a Europa, Paris principalmente, era o centro da ciência. Todo mundo estava estudando naquela época, buscando explicações e desenvolvendo teorias sobre os processos da natureza, enfim, biologia, física, química, psicologia. Tudo tem seu início ou um desenvolvimento muito expressivo no século XIX. Meados do século XIX, 1850, por exemplo. Então, esse fenômeno chamou a atenção das pessoas que, a princípio, era um espetáculo. Então, viam com curiosidade, as pessoas se reuniam em torno como uma atração de circo. Mas o tempo foi passando e, como toda atração, ela foi perdendo a importância. Então, as pessoas frívolas que tinham curiosidade ou que iam ver um espetáculo, viram 1, 2, 3 vezes, como ele diz, 3 invernos, né? Aí ela perdeu o chamariz, né? O espetáculo tem que se renovar para manter o público. É assim que funciona o show business. E assim
só ficou envolvido com o movimento pessoas interessadas a explicá-lo, como o professor Rivaio. O objetivo principal dele é desmascarar o charlatanismo e a mistificação. Mas ele começa a observar e percebe que existe uma nova ciência. Então, só pessoas desse nível é que continuaram observando o fenômeno, porque queriam compreendê-lo. E como foi dito aqui, o fenômeno mediúnico não é algo novo. Ele sempre existiu, faz parte da natureza. Então, temos as pitonisas, temos os oráculos, que nada mais eram do que médiuns que intermediavam as informações dos espíritos que ali se encontravam. Então não é algo novo. Mas nesse tempo, como a ciência estava em ebulição, ele passa a ser estudado como ciência e dá origem à doutrina dos espíritos, como foi dito aqui. Vamos em frente? 61. Para a produção do fenômeno, é necessário a intervenção de uma ou várias pessoas dotadas de aptidão especial e que se designam sob o nome de médiuns. O número dos cooperadores é indiferente, a não ser que na quantidade pode-se encontrar alguns médiuns desconhecidos. Quanto àqueles cuja mediunidade é nula, sua presença é sem nenhum resultado, e mesmo mais nociva que útil, pela disposição de espírito que frequentemente carregam. Os médiuns gozam, sob esse aspecto, de uma força mais ou menos grande e produzem, em consequência, efeitos mais ou menos pronunciados. Frequentemente, uma pessoa, médium poderoso, produzirá ela sozinha mais do que 20 outras reunidas. Lhe bastará pousar a mão sobre a mesa para que no instante se mova, se eleve, tombe, dê saltos ou gire com violência. Então, mais tarde, avançando nesse livro, nós vamos descobrir que todos somos médiuns, mas que existem tipos de mediunidade. A mediunidade é natural do ser, ela é inerente ao corpo, então, quando nascemos, já nascemos com ela, né? Não é possível adquirir mediunidade. Ela já nasce no nosso corpo, nós vamos estudar um pouco mais para frente. É uma glândula, chama pineal ou epífise, que ela vai tendo como uma antena, vai captando as sensações ou a presença de espíritos. Então, como ele fala aqui, muitas pessoas reunidas sem nenhum médium, não vai acontecer nada. Um médium vai ser capaz, caso ele tenha mediunidade de efeito físico, vai ser capaz de gerar o fenômeno. Então, não é algo assim, qualquer pessoa pode fazer. Não. É preciso que haja um médium envolvido para que haja o efeito físico. Nos nossos dias, são muito poucos os efeitos físicos. Né? Se percebe, às vezes, que a pessoa tem mediunidade de efeito físico porque ela ouve estalidos na própria casa, às vezes cai algum objeto, se desloca objetos dentro do ambiente. Né? A minha mãe, quando mudou nessa casa aqui em Agudos, né, porque nós viemos de São Paulo, os retratos das minhas filhas ficavam numa estante e todo dia caía. Por que isso? Minha mãe é médium e ela tem em parte, ela é médium de efeito físico. E a antiga moradora, já desencarnada, não gostava muito da presença dela ali. Então provocava isso. Através da mediunidade da minha mãe, derrubava as fotografias das minhas filhas. Até que um dia minha mãe decidiu fazer uma prece e ajudar essa senhora, que o lugar dela já não era mais aquele. E que minha mãe não estava ali para roubar a sua casa, ela só estava pintando uma casa que não era mais da antiga moradora. E aí as fotos não caíram mais. Então, é preciso que tenha um médium de efeito físico para que o espírito desencarnado possa interferir na matéria. Sem um médium, ele não consegue, tá? Quem assistiu o filme O Ghost, que vê o fantasma no metrô, que chuta a lata, que faz uma opção de coisa. Só acontece isso se tiver um médium de efeito físico próximo a ele.
senão não consegue fazer. O espírito desencarnado não tem acesso à matéria. Vamos em frente? 62. Não há nenhum indício da faculdade mediúnica. Só a experiência pode fazê-la conhecer. Quando em uma reunião se quer ensaiar, é preciso muito simplesmente sentar-se ao redor de uma mesa, pousar as mãos estendidas em cima, sem pressão nem contenção muscular. No princípio, como se ignorasse a causa do fenômeno, se havia indicado várias precauções, depois reconhecidas como absolutamente inúteis. Tal é, por exemplo, a alternância dos sexos. Tal é ainda o contato dos dedos mínimos nas diferentes pessoas, de maneira a formar uma cadeia não interrompida. Esta última precaução havia parecido necessária quando se acreditava na ação de uma espécie de corrente elétrica. Depois, a experiência demonstrou sua inutilidade. A única prescrição rigorosamente obrigatória é o recolhimento, um silêncio absoluto e, sobretudo, a paciência, se o efeito se faz esperar. Pode ocorrer que ele se produza em alguns minutos, como pode tardar meia hora ou uma hora. Isso depende da força medianímica dos coparticipantes. Então, assim, você tem um médium de efeito físico, tá? É fator indispensável. Tendo o médium, é preciso que os espíritos que estão ao redor tenham interesse em realizar o fenômeno. Então, pode acontecer de termos o médium que já realizou experiências e demonstrou a sua mediunidade, mas os espíritos estão à volta, não querem. Então, por isso que o exercício da paciência, né? Do silêncio. Por quê? Para que haja algo sério, é preciso que as pessoas tenham bons motivos, tenham uma intenção séria, porque espíritos são pessoas. E, por exemplo, estão reunidos e o pensamento é de ridicularizar ou de duvidar, de questionamentos, os espíritos simplesmente se afastam, eles não estão interessados nesse tipo de frivolidade. Estamos reunidos com um aspecto científico para observar o fenômeno, queremos aprender mais e todos têm o mesmo objetivo, o resultado vai ser mais positivo. Porque não depende só do médium. Também precisa ter a intervenção do espírito para que haja o fenômeno. Só o médium não adianta, só o espírito não adianta. É uma união dos dois que vai produzir o fenômeno. Muito bem. Vamos parando por aqui. Na semana passada, retomaremos nesse mesmo tema, no item 63. Vamos fazer a prece? Amigo Jesus, Mestre incomparável, que as vossas bênçãos se derramem sobre todos nós, que as vossas luzes iluminem nossos lares, para que, refletindo sobre a realidade da vida, a naturalidade do mundo espiritual, possamos afastar os medos, compreender melhor os fenômenos que nos cercam e caminhar segundo a vossa vontade, percebendo que tudo vem de Deus, portanto é justo, bom e misericordioso, e não há nada a temer, senão a nós mesmos. Que as vossas bênçãos nos fortaleçam, Senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.